Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o filme Manchester à Beira-Mar, ou Manchester by the Sea. E estamos aqui com o Duca. E aí, Duca? Fala, Heineken. Tá aí um filme que eu demorei pra ver, viu? Eu acho que fui impactado por um feed de Instagram em algum momento. Gostei do trailer, demorei. E agora, alguns dias atrás do que a gente tá gravando aqui, eu consegui parar pra ver e adorei o filme. Embora pesadíssimo, mas adorei o filme. E esse é um daqueles filmes que a gente já citou e eventualmente a gente vai citar várias vezes, que tem essa questão de que a pessoa que escreve também é a pessoa que dirige. Embora esse filme não seja necessariamente produzido pelos próprios editores ou escritores ou autores e diretores, né? Ele é de fato produzido por uma outra companhia, mas ele tem um trabalho de autoria do início ao fim do processo, né? E a gente percebe que esse tipo de filme, que normalmente muitas pessoas gostam de falar que é um filme de arte, eles têm uma temática geralmente mais flat, falam sobre questões humanas, né? Menos fantasiosas, né? São sempre coisas muito próximas da realidade, né? Porque são também dores, muitas vezes, vividas pelos artistas que estão fazendo parte daquele processo, né? Então, chamam um ator específico que sabe exatamente aquele tipo de dor ou aquele tipo de situação, e a gente meio que cria isso coletivamente, né? Esse tipo de criação acontece também muito com o teatro, né? Que eu tenho mais experiência ao longo da vida, que a gente utiliza, até no teatro a gente usa como jornada pessoal, né? Você coloca realmente porções e pedaços seus de coisas que aconteceram com você na criação do seu personagem, e isso interfere como você atua. E esse diálogo no cinema não é muito comum, porque o cinema é uma arte de elaboração muito técnica também, até por os atores, né? Não é tão explosivo como o teatro para um ator, no caso. E só que quando você tem filmes com essa característica, né, acende aquela luzinha, pelo menos para mim, de que vai ser um filme com essa linha, né? Com essa questão linear dos personagens. A gente vai acompanhar o desenvolvimento de uma coisa não fantasiosa necessariamente, mas construída, levantada, escrita, dirigida, roteirizada, elaborada, às vezes pelo mesmo grupo do início ao fim. Logo nos primeiros minutos eu comecei a sentir que o filme tinha um cuidado, né? Um carinho. Então eu não sei se de repente no set tinha uma coisa muito... A gente tá fazendo um trabalho junto aqui, a gente quer muito envolvimento, a gente precisa que a gente se dedique, se atente aos detalhes, né? Eu senti um pouco do cara apaixonado pelo que faz, sabe? Eu acho que eu sinto no geral que aquele cara que tem carinho, tem respeito pelo trabalho. Óbvio que isso não é pra servir de comparação a outros filmes, enfim, não é nada disso. Mas ele me deu um ar de... Cuidado, né? De cuidado, exatamente. Ele é dirigido e escrito pelo Kenneth Lonergan, e ele tem uma peculiaridade muito interessante, que ele é produzido pela Amazon, né? Então eu imagino que o dinheiro seja pela Amazon para ser uma distribuição da Amazon. Só que ele contrata uma empresa que é a empresa do Ben Affleck, né? Eu ia comentar agora aqui, porque eu tinha lido, né, quando você preparou a pauta, The Affleck, e aí eu falei, putz, será que é o Ben Affleck que é envolvido? Porque... Então o Affleck, que é essa empresa, né, que é o Midtown Affleck, do The Affleck, que é deles, né, assim. Então eles também estão envolvidos nessa parte da produção. Então é muito interessante você ter um ator nesse lugar, e também curioso nesse é que o John Krasinski e o Matt Damon também estão nessa produção, eles também assinam nessa produção. E o Matt Damon tá sempre com o Ben Affleck, né? Eles estão sempre se ajudando, né? É uma coisa interessante, assim, de você pensar que o ator muitas vezes pode estar mais dentro do processo de criação, né? Quando ele também entra com a parte do dinheiro. Então esse é um filme, esse é um filme que é muito interessante a gente poder avaliar em termos mercadológicos, porque é isso, é uma aposta que quem está na frente das câmeras também está fazendo nos bastidores e por detrás dela, né? Ele tem que fazer com que esse filme realmente tenha sucesso. É claro que com a Amazon por detrás, eu imagino que a preocupação em bilheteria deve ter sido nula, porque você já tem como distribuir isso facilmente, né? Você não vai precisar que o filme faça um rebuliço de nomes, porque a distribuição já está fácil, e é mais pelo processo de elaboração. Então, assim, eles garantem que vão começar a ganhar um monte de prêmios depois que eles apresentarem isso, ou vão tentar entrar em festivais, e nos prêmios que importam para quem faz, né? Assim, o Oscar, por exemplo, é um prêmio muito para o público.
O Oscar é um prêmio muito citado, todo mundo fala, Claro, ganhou o Oscar claro. e tal. Mas quem é da área mesmo, vive, principalmente aqui no Canadá, muitas vezes, muitas produtoras não falam tão bem do Oscar, não enxergam o Oscar como uma coisa muito boa. É uma grande plataforma de distribuição e de fama, né? Se você ganha, você Claro, fica falado pelo claro. mundo todo. Mas ele não é prestigiado no sentido de que quem ganha a melhor atuação não é considerado por dentro que, tipo, não, realmente essa pessoa é boa porque ela ganhou um Oscar, né? Inclusive, nesse Oscar deste ano, de 2019, quando estava acontecendo, eu estava fazendo uma filmagem, eu estava no set filmando, finalizando os reshoots de um documentário. E aí a diretora do documentário não queria assistir o Oscar, e a equipe pediu, cara, vamos dar uma pausa de 30 minutos só pra gente assistir pedaços da cerimônia. Aí ela olhou pra mim e falou, vocês realmente acreditam que isso é coisa importante? Assim, a gente é o Oscar. Eu achei tão engraçado, porque ela é já mais velha, e o descaso com ela, o jeito dela falar do Oscar, eu realmente fiquei, assim, meio com vergonha até de querer ter assistido. É, uma relação, sabe? que no Brasil, principalmente, assim, o grande público que assiste é completamente diferente, né? Ela chegou a falar, tipo, isso é bullshit. Isso é bullshit, cara. Isso não é... Eles vão dar atenção pra isso, né? Mal comparando é quando a NBA fala do Campeonato Mundial de Basquete. Fala, pô, mas o que adianta ganhar o Mundial se você não tem a NBA, sabe? É quase como se fosse uma coisa assim. Às vezes é uma relação dessa, né? Da galera que não é dessa indústria... Na verdade, nem indústria, assim. Quem não é público, é o que você falou. Talvez não é que desmereça, mas entenda que não é a maior referência, né? E voltando um pouco ao que você falou ali da produtora, eu acho que é um pouco do processo da arte, né? Seja na música, no cinema, enfim, que é você, no fim das contas, fazer as coisas mais pop pra você gerar uma grana pra fazer as coisas que você realmente gostaria de fazer ou do jeito que você gostaria de fazer. Uhum. Então, acho que além do exercício de você ter uma produtora e trabalhar por trás das câmeras, entender burocracia, processos e todos esses paranauês aí do cinema, enfim, que a gente às vezes não tem tanto conhecimento, eu acho que é uma questão de realização também, de um outro lado do artista, que é natural ele ter a produtora por uma questão burocrática, mas ao mesmo tempo nesse processo ele vai talvez se redescobrindo, né? Ou se descobrindo um bom produtor, ou uma veia ali, de repente, de fazer coisas diferentes acontecer do que ele normalmente vive, principalmente o Affleck, que é um cara que, né, tem essa coisa dos grandes hits e tal, de grandes filmes. Então acho que isso é muito, muito legal, assim, quando a gente encontra essa galera que não fica só na frente da câmera e leva essa parte da produção mais na veia, assim, né? Também é uma coisa interessante de pensar mercadologicamente, é que, principalmente para nós brasileiros e no mercado daí do Brasil, é muito, muito, muito comum quase todas as pessoas que trabalham em esferas artísticas trabalharem em mais de uma frente. Sim. Por uma questão de fluxo de dinheiro mesmo, né? Você não vai ter condição de ser só editor. Se você só... eu só corto, é isso que eu faço, eu corto, não mexo em nada de áudio, não mexo em nada. Você não vai conseguir sobreviver se você só tem essa coisa, né? Você vai precisar, né? Como um ator de teatro, por exemplo, eu falo isso com bastante conhecimento de causa, não dava pra você só atuar. Você tem que em algum momento escrever projetos, você vai ter que em algum momento produzir alguém, escrever uma música, operar uma luz, vai ter que se diversificar, porque não existe uma produção financeira que justifique isso, né? E no fim eu acho, cara, que é muito legal o exercício também de você transitar por todas as áreas, né? Porque, de repente, se você chega lá, você ter passado por várias etapas do processo e tal, eu acho que isso só tem a somar. Porque é isso, você não tem um fluxo de mercado que garanta a pessoa, vou ficar só fazendo isso aqui, não vai acontecer, assim. E isso não é um privilégio, digamos, ou um malefício do... Malefício acho que não seria a palavra, mas não é um privilégio do Brasil, né? Assim, a gente vê que muitos atores, grandes atores de Hollywood, do mercado de Los Angeles mesmo, também se enveredam por produzir, por manter o seu fluxo de dinheiro, o seu fluxo de trabalho, também escrevendo, também fazendo isso. Não sei se por uma questão de entrada de dinheiro ou se, na verdade, de diversificação da própria arte, mas, de fato, não é comum uma pessoa só atuar, né? Assim. Eu acho que uma coisa emenda a outra, né? Eu acho que acaba emendando, uma vai puxando, fica ali num cabo de guerra, mas as coisas vão se definindo com o tempo mesmo. Acho que é uma parte do processo, né? Eu prefiro acreditar que o lado artístico é que puxa, né? Mas ele acaba, muitas vezes, só chegando nesse lugar artista em mais de uma área, no caso que a gente está citando aqui, por ter, de repente,
ter tido que criar pela burocracia, sim, entende? Sim. Ele criou pela burocracia, mas no fim ele se descobriu produtor, e, né, além de ator e tal, e aí a coisa vai andando sozinha, mas eu acho que é muito legal e muito necessário, porque aí a gente consegue ter cada vez mais esse olhar. Mas esse aqui é um belo exemplo, que ele é um filme que eu acho ele muito legal, muito bem produzido, muito bem realizado. É uma história, eu gosto do roteiro, eu gosto do texto, enfim, ali, né? Talvez não fosse um filme de Cinemark, de grandes bilheterias, como não deve ter sido, nem chequei, mas eu tenho quase certeza que não. Mas é aquilo que você falou, encontra uma Amazon que tem como distribuir, tem um público para isso, né, que não precisa ser imenso, e aí no fim a gente vai deixando um legado artístico, porque o meu maior pânico quando a gente fala de arte é ser isso, né, a gente deixar o busca pela bilheteria, o capitalismo, enfim, de uma forma geral, tomar conta, e a gente cada vez mais ir abafando o que a gente entende por arte, né. Pensando nesse lance da distribuição da Amazon, pelo MDB Pro, o orçamento, né, o budget desse filme era de 9 milhões. Sim. E ele arrecadou 79 milhões. Pô, então. E é um lucro gigantesco, né? Se você pensar. Tipo, quase 10 vezes mais. É impressionante, assim, como conseguir uma quantidade, né? Por isso, porque é uma garantia de que o filme vai ser ao longo de muito tempo, né? Não é aquele filme hypado que vai precisar de uma imensa bilheteria naqueles primeiros momentos, porque você tem essa grande produtora e quem tá fazendo também tá pagando por ele, né? Então é tipo assim, é uma aposta de uma criança, tipo, isso aqui é o nosso filme, a gente vai colocar devagar ele no mercado, né? As pessoas que calcularam ali, que fizeram as contas, sabiam que isso bateria no mínimo, muito difícil com a distribuição, toda essa história por trás não chegaria nisso, mas ele chega onde chegou, na minha forma de entender, por conta de ser um filme que, cara, ele segura, ele é bom, ele tem uma história boa, ele tem, né, uns personagens densos ali, então ele vai andar. Ele anda sozinho, né? Você não precisa empurrar e fazer devagar. Tô sendo hiperbólico, não. Ele tem realmente centenas de prêmios pelo mundo afora, inclusive o Oscar. Mas ele soma centenas de premiações de melhor atuação, melhor roteiro adaptado, melhor cinematografia, principalmente atuação e performance, onde eles ganharam mais, porque realmente é um filme que precisa muito do ator e deve ter sido um filme muito difícil de atuar nele, porque são pequenos detalhes, são pequenas coisas em frente à câmera, né? Não tem tanta informação visual sendo contada pela cinematografia necessariamente, né? É muito em cima deles. A gente tem muitas cenas em que a câmera tá parada, né, em algum lugar e as coisas acontecem ali na frente, aí a câmera muda de lugar, né? Isso, a gente tá sempre meio afastado vendo aquela história, né? Poucas vezes a gente é jogado como personagem, né? Até porque eu acredito, e é uma percepção minha esse é um filme que eu não li o roteiro, não achei o roteiro inteiro para ler. Eu acho que é um filme bem linear no sentido de tentar colocar não um personagem ou dois como personagens principais, embora a gente acompanhe esses personagens. Eu sinto que é mais uma questão do luto ou a questão do tempo. Esses são, de fato, os personagens principais, né? O luto é o personagem principal. É como que a gente passa pelo luto, até onde a gente está disposto, até onde a gente consegue, ou qual é a dor que a gente tem que lidar quando a gente está de luto. De certa forma, o pitch do filme seria isso, vamos tentar mostrar como o tempo pode curar tudo. Mas como, na verdade, isso não é... Vou fazer uma digressão bem longínqua aqui agora. Como na Caixa de Pandora, quando Epimeteu, que era casado com Pandora, Epimeteu é aquele que pensa depois, que era o irmão do Prometeu, que é o que pensa antes, lá na Grécia Antiga. Então o Epimeteu recebe a caixa dos deuses, ele abre a caixa e sai da caixa os males, né? A Pandora abre a caixa e aí os males são povoando o mundo, saem da caixa e eles fecham a caixa com desespero e conseguem guardar a esperança dentro da caixa. E a esperança dentro dessa mitologia estava dentro da caixa dos males, porque a esperança, na verdade, mostra uma perspectiva de ser uma coisa ruim. Ela é uma coisa negativa à humanidade. É você ter muita esperança, que é você acabar tomando poucas atitudes porque você espera que alguma coisa aconteça, você espera que as coisas se resolvam. Não é você o agente da mudança disso. Sim, e o quão danoso e moroso e problemático pode ser você ter que esperar o tempo curar as coisas. Então eu acho que o filme tenta mostrar isso. Olha para uma pessoa que não toma atitude, que pode ter medo, preocupação demais, ou é covarde, ou não tem coragem, ou não tem condição, enfim, não importa exatamente a moralidade do que faz ele não tomar atitudes, né?
Ele é um cara que deixa as coisas acontecerem na esperança que elas melhorem sozinhas, né? Então o filme inteiro é a gente vendo ele esperar as coisas acontecerem, o tempo curar. E como isso dói pra gente, porque ele sofre o tempo todo, porque o tempo não é o grande curador das coisas no fim das contas. Esse é o duro da coisa, quando você meio que começa a ficar do lado dele e vê que não vai resolver e começa a dar uma agonia de falar assim, cara, como que eu posso te ajudar? O que a gente consegue fazer? E aí a vida coloca ele numa situação que ele é obrigado a tomar determinadas atitudes, né? E aí esse conflito fica muito pesado. E aí o passado volta, enfim, eu curti muito, assim. E, enfim, eu nem sei se a gente estava nesse ponto, mas eu já queria até retomar um pouco da parte técnica enquanto a gente fala isso. Manda bala. Porque nos primeiros minutos do filme a gente se depara com uma montagem muito diferente do comum, assim, né? Porque você não sabe o que é passado, presente, e aí envolve mais alguns personagens, aí tem o irmão que é casado, e eu não conseguia naquela loucura de corte passado, presente, saber quem era quem, mal minha, mas isso também não me ajudou a resolver as coisas. E não tem uma diferenciação clara na cor, por exemplo, forma de filmar, não, é igual, você que se vire pra entender que é passado e presente. E não só isso, como os cortes mesmo, os pontos de corte. Não é porque assim, se você não vai mudar com cor, com uma maquiagem, com alguma coisa, você pode fazer uma passagem de tempo, ou então cortar dele com o sobrinho e depois ele sozinho em outro lugar andando, sei lá, símbolos. Não tem. Então é como se ele estivesse olhando para um lado, corta, ele tá olhando para outro lado, você não sabe se tá no mesmo lugar porque não mudou nada. Não mudou nada, só que aí depois você vê que aquilo ali aconteceu meses antes ou depois. Sim. Então isso, eu não sei até que ponto... Eu posso estar até enganado e você me corrija, por favor, mas eu acho que depois do meio do filme pra frente, isso para. Isso. Meio que para de acontecer, né? Eles decidem fazer isso... É quase como se essa direção, essas decisões jogasse um pouco pra gente, assim. Talvez pra gente até pensar isso, pô... indiferente se ele já viveu, se ele tá vivendo, porque o problema é um só. Pra mim foi um problema até 1 hora, perto de 1 hora, assim. Depois que a gente tem a noção de que a família dele foi morta no fogo, né, que as filhas foram mortas no fogo ali, que é um momento muito, assim, chocante, eu acho que depois dali, pra mim, fica claro quando a gente vai pro passado, né? Fica bem confuso mesmo e eu acho que isso é bem proposital, porque é pra mostrar que esse cara é confuso, né? Tipo, ele é realmente confuso. Tem uma cena que é especificamente sobre edição, que eu queria chamar a atenção para quem está nos ouvindo poder também, de repente, tentar acompanhar, que é lá pelos 16 minutos e 40 segundos, tipo, bem no início mesmo, tem 16 minutos de filme só. Ali no hospital, que né? Ele vai pro hospital, e tem um momento muito interessante que a gente tem um monte de corte super confuso, que é quando ele tá no corredor e ele tá recebendo a notícia, né? E depois que ele recebe a notícia... fica aquela coisa de que vai para um lado, vai para outro, a câmera vai para trás, vai para frente, faz o verso, reverso, puxa para um lado e não tem nada acontecendo, né? Tipo, não tem nada. Ele tá com as mãos no bolso, tá parado, olhando, e tem vários momentos que fica um momento super complicado e como é que fala isso? Estranho, isso, obrigado. Nossa senhora, essa palavra. É estranho, assim, tem várias coisas que estão estranhas naquele momento. Ele olha para as pessoas esperando alguma coisa, né? Que ele olha pro amigo e fica esperando o amigo falar alguma coisa. Ou alguém responde, tipo, aí você não recebeu minha ligação, né? Aí ele, não. Aí ele olha pra pessoa e continua esperando, e fica um tempo esperando, e nada acontece. E fica aquela situação super estranha. Isso me confundiu no roteiro, inclusive, porque eu não sabia se era uma coisa assim, tá, mas peraí, é o irmão, é o pai, o cara morreu, não morreu? Porque olha a reação dele, e acho que vai totalmente, tem a ver com o que você tá falando, porque a câmera não te deixa, ela não te guia, né, por conta dessa coisa dos cortes e tal. Na verdade, os cortes, eles não, pelo menos eles mais confundem do que resolvem, e aí quando ele para em algum momento, tá o cara, tipo... E ele é uma figura completamente inerte mesmo. Ele não quer tomar nenhuma atitude, ele não sabe tomar nenhuma atitude. E aí os outros personagens que falam pra ele, né? Tipo, olha, deixa que eu ligo pra fulano. Ele, obrigado. Não, e deixa que eu faço isso. Ele, ok, obrigado. E ele não toma atitude de falar, não, peraí, deixa eu fazer isso. Aí ele pergunta, alguém ligou pra não sei quem? Aí, não, como se ele tivesse um insight ali. Aí alguém fala, eu vou ligar. Ele, tá bom. Ele, então eu vou lá na escola. Então eu acho que essa foi uma tentativa de mostrar na edição essa confusão mental que eles conseguem, que a edição, né, consegue, que a Jennifer Lame, que é o nome da editora, né, é uma editora
de alto nível, maravilhosa. Ela já editou o Marriage Story, né, o Hereditário, enfim, que são filmes que têm muita saída em termos de cinefilia, digamos assim, né, pra quem curte o bom cinema e tal, ele tem muita saída, mas também são filmes que têm orçamentos muito bons, sabe, que são sucessos financeiros também, né? O que prova que é um casamento muito interessante de você conseguir uma mulher desse calibre, né? Assim, uma editora fantástica. Então, eu acho que uma ideia dela é justamente colocar a gente confuso, tanto quanto o personagem tá confuso. Porque se a gente ficar com ele por muito tempo num take parado, em algum momento a gente vai meio que descobrir o que é que tá acontecendo com essa figura, sabe? Porque as pessoas vão agir. Então é meio como que ela não deixa acontecer isso, tirando a gente de todo o tempo, principalmente nessa cena, que a gente fica saindo e voltando de posição e troca e inverte o X. Tipo, e que é muito estranho quando troca a posição, faz um posicionamento quase errado, né? Ele tá olhando pra esquerda, aí vai pra direita, depois ele volta pra esquerda, ele tá olhando pro outro lado. E é uma confusão mental que é pra deixar a gente confuso do que é que tá acontecendo mesmo. E aí, do meio pro final, a coisa vai mais ou menos se resolvendo, embora esses flashbacks desavisados e sem marcação, né, assim, sem marcação na cor ou sem marcação com filmagem ou com nada, eles acho que acontecem até o final, né? Eles vão sempre acontecendo. Se eu não me engano, agora eu posso estar enganado, a primeira cena é praticamente a mesma da última cena. Que é a coisa dele com um sobrinho ali, moleque. Isso, novinho, e o filme né? termina com ele pescando com o moleque também, com os barcos, ou seja, até o final, o lance do passado e o presente, ele tá mesclado na montagem desavisadamente, digamos assim, tipo, propositadamente para deixar confuso mesmo, sabe? Talvez com uma ideia de tentar falar, não importa exatamente se isso aconteceu antes ou depois, porque a ordem cronológica não resolve justamente pelo aquilo que eu tô tentando levantar como hipótese. O tempo não cura as coisas, então não adianta você querer botar as coisas no tempo, porque não vai resolver nada, exato. O tempo não vai ajudar nada. E aqui tem uma cena que pra mim destoou do resto do filme inteiro e que eu fiquei na hora que tava acontecendo, eu fiquei pensando, por que a gente tá vendo isso em câmera lenta? Que é a cena do velório, né, exatamente. Que é lá no 1h20. Quando a mulher, antes, na cena anterior, a mulher fala que tá grávida, né, tipo... E aí, na sequência, ele vai pro velório, né, do irmão. E aí, recebe os parentes, assim. E toda a cena do velório, ela é em câmera lenta. E a câmera lenta é uma coisa não natural, né? A câmera lenta, ela não é uma coisa natural da vida, né? Ela não acontece. Sim. E o filme já é lento. Todos os movimentos são lentos. A fala dele é lenta. Ele é super lento. Ele já tem esse batimento lento. E aí, quando vai pro enterro do irmão, que é dentro da estrutura moral do filme, o irmão é o ponto de ligação da alegria dele, talvez, porque é o familiar que ele gosta, né, ao longo do tempo, e com o irmão morre, sobra o sobrinho, né, que é o que o irmão deixou pra ele. Então é quando vai efetivamente mudar a vida dele, a mudança da vida dele, do arco do personagem vai ser ali, que ele vai ter que assumir uma responsabilidade que ele não quer, que ele não pode e que ele acha que não tem condição, né? Eu acho que justamente, eu ia dizer isso em outras palavras, assim, eu até tava vendo com a minha namorada aqui e a gente, assim, eu naquela coisa de tipo, pô, senão, o que essa mulher tá fazendo aí, que ela voltou, né, que ela, putz, ela tá com um marido novo e tal, mas assim, o olhar dele, tem muitos momentos do olhar dele que é exatamente isso, tipo, a ficha cai, ele fala, cara, eu acho que o Slow, ele traz isso, né, é a hora que você meio que, se a gente pudesse dizer, num oposto de tipo quando você tá à beira da morte, que o filme passa a vida inteira como se fosse um filme, é quando muitas vezes a gente no meio de uma confusão parece que você vê em câmera lenta as coisas acontecendo, né? Então eu sinto que esse momento é meio assim. Ele fala, caramba, tem o meu sobrinho que tá ali, tem minha mulher, ex-mulher, eu não tô chorando, e aí tem o amigo do meu irmão, e cara, eu tô num funeral, o que aconteceu? Eu não tô na minha cidade, eu vou ter que ficar com o moleque. Bicho, eu acho que esse momento foi necessário pra dar essa quase parada que você falou, porque ele já é bem lento, então ele puxa o freio de mão, assim, no nível... Pra você refletir com ele, né? Acho que até se colocar no lugar, ele fala, cara, olha
onde eu tô? 3 minutos de cena, tem vários cortes, vários takes, várias propostas. Você vê padre, você vê ele sentado, você vê ele em pé, você vê as pessoas de frente, você vê pessoas de lado. Tipo, é uma decisão, tipo, aqui é o momento em que a gente vai parar pra, tipo, o mundo vai cair agora, né? Tipo, agora vai mudar. Então, eu achei muito interessante. Aí, quando ele sai, o que é mais interessante ainda é quando ele vai sair da cena, que é lá para os 1 hora e 23 minutos e 20 segundos, né? E aí termina 1 hora e 23. E aí a gente vai pra fora da casa, pra ver a casa, tipo, pra estabelecer pra plateia que o slow motion acabou, né? Porque tem que ter uma coisa meio parada, né? Não dá pra fazer o slow motion parar num movimento de uma pessoa, poderia ser esquisito. Então é inteligente dela, da editora, de eventualmente estabelecer o lugar, né? Tipo, o ponto, um ponto, né? ok, parou vendo a casa de fora, um tablet shot mesmo, e depois a gente volta pro mesmo funeral. Em velocidade normal. Tipo assim, não é muda. A gente volta pra, na verdade, agora, pra enterrar o cara no mundo real. Porque no outro a gente tava enterrando o cara no mundo da cabeça daquele personagem, né? Logo depois tem a cena do... Não tô com a minutagem aqui, mas logo depois tem a cena do menino quando vai abrir a geladeira, o freezer e tal, e ele fala, olha, ou você resolve isso, né, que ele fala do pai, né, da questão que o menino faz a associação do necrotério, isso, né? do cara tá congelado. Então as coisas começam a ser assim, olha, a gente tem que passar, a gente tem que ultrapassar, a gente tem que seguir. Então isso vem numa sequência daí pra frente. Isso, então, definitivamente esse ponto do slow é a virada pro cara. Ele falou, mano, ou eu resolvo, né? E muitas cenas depois do slow, que a gente tá dentro do funeral ainda vendo ele, elas estão com a câmera na mão muito shaky. Tipo, tá bem tremida, sabe? Tipo, bem no meio da galera, tremida, assim, tipo... Isso eu também achei curioso, essa posição. E aí a gente vai pra uma cena, logo na sequência, que é o que eu queria chamar também a atenção pra uma minutagem, que eu achei muito, muito interessante, que é depois disso que tu falasse, Duca, dele acompanhar o sobrinho pra dormir, né? Depois que o sobrinho tem um freak out total de ver a carne congelada, que é um momento inteligentíssimo de escrita de história, né? Sim, porque, sim. tipo, a gente não fica pensando no morto congelado, tipo, tudo bem, é isso aí, tem que congelar a pessoa porque não tem como enterrar, ok. Claro. Só que aí o garoto tem um freak out total porque viu carnes congeladas no congelador e não conseguir lidar com a morte do pai. Tipo, é muito inteligente, né? Como que resolve o luto dessa criança, né? Por isso que eu falei, o luto é um personagem principal. Como o tempo vai não curar as dores de cada um e como cada um demora um tempo. Porque assim que o pai morre, você descobre que o pai morre, o filho também não sofre ao longo do tempo. O filho vai sofrer só lá quando o filho vê carne no congelador, né? É o tempo de luto mesmo, né? Isso acontece muito. Nós aqui, que já somos de algumas gerações, a gente, né, infelizmente, felizmente não diria jamais, mas assim, a gente já passou por coisas na vida de amigos, familiares, enfim, e é muito natural o luto de cada um ter o seu próprio tempo, né? Às vezes por conta de um trabalho, a pessoa está enfurnada num trabalho e ela não consegue perceber que ela perdeu uma pessoa, ou então uma pessoa se nega a perder. Então isso é muito claro aqui, né? O menino, talvez pela idade dele, tá no momento ali de conhecer as meninas e tal, o tio vem, as coisas se misturam, aí tem a casa, aí ele só não vai no quarto, aí o irmão... As coisas vão acontecendo, mas só que ele... Acho que ele tem, né, essa coisa da imagem, que ele, obviamente, deve ter ficado chocado ao ver, mas ele criou um bloqueio, mas ele não conseguiu fugir. Então eu acho que isso realmente serve para completar essa história e ele ter que resolver essa situação. Dessa cena da cama tem um corte muito interessante, que é o garoto tá sentado na cama, a gente tá na altura da cama vendo de fora. O garoto tá sentado na cama, pra quem quiser mais ou menos acompanhar, em 1 hora e 30 minutos e 42 segundos. E aí um corte é tipo um jump cut. A gente tem um corte pra ele na cama, só que aí a gente tem um push out, né? Da câmera vai, tipo, saindo, que até me parece aqui, mas é uma bobagem isso, parece que é reframe mesmo, né? Não é de lente isso, né? Parece que isso foi feito no computador, né? Pelo movimento. Na pós ali, né? Só corrigir. E aí, na sequência, a gente vai pra cena que eu queria chamar a atenção, que é exatamente um push out muito lento, que é quando a gente começa vendo as janelas e as duas flores encerradas, e aí uma pessoa passa lá atrás, e aí a câmera tá muito devagar saindo. Quando a gente solta em 1:31 e 4 segundos, que a gente tá vendo no basement, e aí você tem as duas janelas, a janela, que foi uma janela que a gente viu lá no início, a janela com duas coisas, que fazem referência aos 2 quadros
que ele tem dos filhos, né? E depois a gente pode chamar a atenção para esse lugar lá, mas a gente vai vendo esse push-out, né? A câmera vai se afastando para revelar o personagem no escuro, o irmão falando, e a gente vai se afastando muito devagar até a coisa se resolver realmente, né? E a criança era nova ainda, até a gente, de fato, estabelecer o personagem dentro de uma caixa, novamente. Que é um padrão que se repete, aí agora eu já pausei, que é um padrão que se repete muitas vezes ao longo do filme, que é o personagem estar encerrado dentro de caixas, encerrado dentro de quadros. Você sempre vê, ele está sempre fechado. Se você for ver um outro frame que eu achei muito interessante, que se repete muitas vezes, quando ele está nesse lugar, na casa dele, e a gente está vendo 3 janelas, se você botar em 12 minutos e 42 segundos, um frame parado. 12 e 40. Zero... Ah, sim, verdade. Você tem verdade. as 3 janelas, né? Ou seja, uma janela dividida em 3 pedaços, e depois, logo do lado, na direita, você tem os 3 quadros. Então, se você deixar pausado mesmo em 12 minutos e 42, por ali, você tem 3 quadros, 3 porta-retratos, né? E esses porta-retratos, eles são muito importantes, e eu tenho certeza que esse frame, essa composição, foi de fato... Tenho certeza no sentido de que eu acho, né? Sim, mas eu fico com a certeza que isso foi proposital, porque esse é o quadro que vai fazer o sobrinho ajudá-lo. Não sei se você lembra, em algum momento, quando ele tá totalmente bêbado, volta pra casa, quando você vê que o personagem caiu, que o sobrinho poderia falar, agora eu é que não quero cuidar de você, agora você que tá sendo irresponsável. Já mais pro final. Isso, ele poderia chutar o velho de casa, ele vai e olha pra esses quadros, e aí ele dá esse pensamento, né? Tipo assim, cara, esse cara também tá sofrendo muito, porque eu perdi meu pai, mas ele perdeu as crianças, talvez por culpa dele, ele tentou se matar. Então, tipo assim... Eu preciso dele, mas ele também precisa de mim, né? Então ele marcou... Eles têm que entender isso, né? Isso também se dá ali como quase um coadjuvante do principal, que seria o luto, que é essa relação deles para resolver individualmente, para eles, né, se resolverem individualmente, eles precisam tomar posições, né? Porque é aquilo, o menino tem a coisa de querer ficar na cidade, ele não quer se envolver, mas foi deixado no colo dele, né? E eu acho que se resolve muito bem, assim. E aí tem muito do lance do nome do filme, né? Do Manchester by the Sea, tipo, essa cidade que fica à beira-mar, né? Com o lance das janelas, né? De olhar para as janelas com esses quadros, com esses porta-retratos. Porque tem uma cena também que, se eu não me engano, lá no meio, 1h30, ele olha para os porta-retratos, aí ele vai lá para a janela, aí tem um insert dele olhando para o mar, e aí ele dá um soco na janela e corta a mão. Porque exatamente esse é um ponto de, tipo, a memória que ele tem de estar morando numa beira-mar, né? De poder velejar, né? Com o sobrinho e pescar com o sobrinho, com a família, né? Tá tudo isso envolto dele justamente morar numa cidade que possibilitasse isso, que é o que ele não quer fazer, né? Que é o que ele quer se afastar, ele quer ir embora dessa cidade, não quer morar nesse lugar. Então, eles tentaram marcar com objetos de cena e objetos do cenário também, como pontos emocionais, ou digamos, pontos de curvas de emoção. Eu acho que essa cena que você fala, inclusive, se você quiser comparar aí, se você quiser só bater se é essa mesma, é 1h34 e 23. Exato. 1h34 e 23, exatamente, né? Que é onde ele tá guardando os quadros ali. Ele mexe nos quadros e vai pra janela. Tem a cena lá atrás, tem o quadro lá, tem a janela em quadro, mas ele para justamente de tudo que ele tava guardando nessa casa, eles fecham justamente na hora que ele tá guardando os 3 quadros. E a gente vai pra fora pra ver a janela, né? Eles fazem um frame. Sim. Aí tem um frame que eu acho lindíssimo, que é 1h, 35 minutos e 12 segundos, se você pausar aí. Ah, nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Não é? Que ele revela ali, descortina a paisagem. Você tem, você tem nas quinas do frame pedaços da janela cobrindo o wide, que a gente não tá vendo mais o wide, né? Aí tem uma linha que é perfeitamente sharp, que é a linha da própria tela, né? Que é a parte de cima. Só que embaixo a gente tem o ombro dele, a cabeça dele no meio do frame, tá tipo assim... Eu acho lindíssima essa proposição, assim, sabe? Ele é o personagem principal, ele tá de costas, no escuro, desfocado, e a gente não tá vendo o mar, porque o mar tá bloqueado por um monte de árvore morta, não velha, na verdade não morta, mas velha, e lá no fundo tem os Paramounts e tal, né? Porque na verdade não é Paramount, porque Manchester tem muita várzea, mas é uma região com mar no fundo, né, assim. E ele até soca e sangra, né? Você tem essa coisa toda. Eu acho isso muito interessante, como eles marcam os quadros, porque o próximo take, depois que ele corta a mão, é justamente o telefone, só que os porta-retratos estão ali no centro.
Entende? É verdade. Eles marcam o porta-retrato realmente alguma coisa importante. E não sei se você reparou, mas a gente não vê a foto no filme inteiro. Não, é isso que eu ia falar, A gente, o tempo, nas janelas, a gente, como você disse, eles vão contando algumas coisas através das janelas. Mesmo a janela do basement que não dá pra ver, mas dá pra ver um pé, ou de repente tem a coisa das flores depois. Mas os quadros a gente nunca vê o que é, né? E eu não sei se é ele e os filhos, ou se é ele e o irmão. Pra mim era tipo uma foto da esposa e ele, tipo, casado, e uma de cada filha. De cada criança, né? Saca? Pra poder ter, tipo, Sim, 3. sim, Porque sim, um quadro sim, é maior, né? Um porta-retrato é anda o grande. tempo inteiro com ele, né? Então o sobrinho talvez não tivesse aqui, o sobrinho irmão, né? Acho que a família deve ser isso mesmo. Em alguma forma, mas a mulher e a ex-mulher e os dois filhos. Outra coisa que eu assim, a gente tá passando pelos frames aqui, também não entrar muito, mas uma coisa que eu curti, e eu acho que ajuda muito na contação da história aqui, é a cor do filme, assim. Que também não acho nada... Na verdade, muito mais a direção de arte, a paleta, né? Do que propriamente a cor, a colorização. Eu acho que ele tem, né, coisa um pouco esverdeada, tem esse tom, tem esse cheiro de mar, obviamente, que a gente sente aqui, um pouco de saturado, talvez é a minha forma de ler, mas eu acho que tudo meio... o marrom, o cinza, né, as baixas mais saltadas ali, eu gosto dessa temperatura geral, assim, dessa cor geral, assim, do filme também. Falando um pouco mais do porta-retrato, se você colocar aqui em 2 horas e 1 minuto... 2 e 1? E 17, põe 2 e 17, tipo um pouquinho antes, que é o próximo corte depois que o cara chega bêbado em casa, que apanhou e tal. Ele conversa, passa pelo garoto, aí o próximo take que eu queria chamar a atenção pra gente soltar é em 2 horas, 1 minuto e 17 segundos. Que a gente tem os quadros de fundo que dá pra ver o que é, e tem os 3 de lado. Isso, tem esses ali, 3 de né? lado que estão iluminados. Aí o garoto entra, vê o que tá, e aí o garoto se vira e olha pros quadros. E aí eu acho que nesse momento é que eles tomaram a decisão de que o garoto também percebe, cara, eu preciso também cuidar desse cara. Sabe? É quando o garoto... E é uma cena linda porque é só um garoto parado no frame olhando pra baixo, cara. Não tem fala, não tem ninguém explicando. Ele se toca. E ele sai. Ou seja, é um frame construído, uma cena mesmo construída pro garoto entrar em cena, se virar, olhar pros quadros, ficar parado por um tempo, depois dar uma voltinha e sair. E aí, na sequência, ele vai cuidar efetivamente do tio. Ele vai lá e pergunta, você comeu, você não sei o quê, tipo... Cara, de uma forma brilhante de resolver o problema com uma cena sem fala, né? Assim, só com os quadros novamente, né? Uma coisa que eu achei, porque isso, eu acho os frames muito bem construídos, né? Assim, a composição do bloco é muito bem construída. Gosto muito. Tipo, a gente tem sempre um personagem bem na frente e às vezes esse personagem tá bem borrado e o uso do Death, né, é muito interessante de como ele faz. Esse frame que você colocou do sobrinho, isso é quando eles brilhante. estão lá no testamento e tal, que é o sobrinho e ele vindo da porta com a moça, com a secretária ali, esse frame é maravilhoso, né? E é feio, né? Principalmente... É feio. Então, exato. Mas ele é muito confortável ao mesmo tempo, né? Porque tem o menino em primeiro plano aqui, desfocado e tal, e ele tá num... Ele não tá pra fora, mas ele também não tá dentro o suficiente pra atrapalhar a vinda do personagem principal, que só tem um pedaço pra ele vir, porque é o pedaço da porta. Ele cabe exatamente dentro da porta. E aí você tem um respiro com uma personagem secundária, equilibrando com os dois, que é o peso do filme inteiro. E ela, assim, inclusive, né? fica sempre, boa parte, olhando pro outro lado, puxando você pro outro lado. Sim, é muito... eu acho muito legal. Eu acho brilhante esse frame. Eu acho muito, muito bonito. Quando eu vi, eu fiquei na hora... Esse foi um que eu voltei, pausei e voltei. Caraca, deixa eu ver isso de novo, que interessante, cara. Realmente é um filme com muito trabalho, assim, é um filme feito com tecnologia muito moderna, né, feito com câmeras modernas, mas que tem um tratamento de filme envelhecido, assim, né, eu não sei se tu tivesse essa impressão, às vezes dava a impressão que tava vendo um filme dos anos 80, 90. Tive. Não, por isso que eu acho que é óbvio, né, a gente sabe que não é só a câmera ou o sensor, ou para os nerds de plantão que definem essas coisas, né? Então por isso que eu falei da coisa da paleta, da direção de arte, tudo ajuda a contar essa história, mas eu acho que esse tratamento já, às vezes até pode vir daquele momento que você falou de pré, né? De vamos ver alguns filmes, vamos ver como a gente quer, o que a gente, qual é o mood, qual é o tom, qual é a temperatura, né? Até porque a gente tem esse background que é o lugar onde a coisa se passa. Então por isso que eu brinquei dizendo que eu sinto quase o cheiro do mar ali. E o mar, ele aparece, obviamente, mas ele não é o tempo inteiro colocado em cena
cena a ponto de eu sentir o cheiro. Eu sinto o cheiro pela cor, eu sinto o cheiro pelo envelhecido, né, pelas roupas, os tons, assim, eu acho que é muito característico, obviamente, dessas cidades, assim, ainda tá porque acho que se passa ali, pelo menos, até tem o frame do carro nesse momento mais do frio ali, da neve, na rua e tal, e a grama, né, a folhagem, eles nunca saturam muito, é sempre que eu não sei se eu desaturar do filme ou se ela de fato tá naquela época do frio, então, cara, a soma disso tudo, cara, me leva diretamente pra esse lugar em muitas percepções, assim, de olfato, assim, né, obviamente, de uma forma lúdica aqui, eu tô dizendo, não senti de fato cheiro, né, pra quem tá achando que eu sou louco, mas eu acho que ele me coloca muito nesse lugar, o que ajuda a gente ficar junto dos personagens. Eu acho que é um desafio que eles tiveram, assim, porque, por exemplo, eu morei muito tempo no Brasil, né, claro, morava em Brasília, mas conheço bem o Rio de Janeiro, Cuiabá, Porto Alegre, lugares que são quentes e frios e tal, mas atualmente, né, eu moro aqui em Vancouver, e eu passei por neve e tal, então, assim, a relação de você andar na cidade, ela tá toda nevada, e você não ter lugar para andar e ter que andar num lugar específico. E tudo bem, neve é muito romântico, todo mundo fala, mas assim, você realmente... Enquanto não é lama, né? Você realmente viver num lugar que tá nevado por muito tempo, não só não é agradável, mas você não tem muito o que fazer mesmo, sabe assim? Então eu acho que essa incapacidade de agir também veio, e eles conseguiram criar isso pela própria geografia e natureza de Manchester, ou das cidades onde ele se relaciona, sabe? De você não ter muito o que fazer, de você ter que ir lá. Tem uma cena bem no início, né, que ele vai consertar um encanamento, e é muito aquilo, sabe? Tipo, vou trocar isso aqui, mas vai ter que trocar a peça toda. E quando que isso vai acontecer? Não sei, aí tem que esperar, sabe? Tipo, é muito travado, né? Tudo é muito travado. Eu acho que isso, inclusive, é reforçado com a cena dele sempre tirando lixo. Né? Tem algumas vezes que tira o lixo, então muda um pouco a roupa. Então, assim, não só o trabalho dele, que ao mesmo tempo é essencial, tanto que até um momento que ele confronta o cara e falou, cara, quer me demitir? Me demite. Então, beleza. Você fica preso em algumas coisas que não tem muito pra onde ir. Mas é isso, cara. Eu acho que o filme ele tem uma simplicidade, ele acerta nessas decisões, né, na locação, no diálogo, em não deixar com que o ator tome conta da história. Na verdade, ele é parte mesmo da história, que, como você disse no começo, talvez o protagonista seja o luto, e aí a forma que é contada, até a conclusão de que cronologia não vai importar. Então acho que o grande peso do filme são essas decisões, assim, porque não tem nada mirabolante, o que torna ele, não mirabolante seria a palavra, mas muito especial. Eu acho que eu gostei muito por conta disso, assim, pela simplicidade e a forma como é contada. Eu acho que ele cresce muito, independente dele ter que precisar ser uma grande produção ou não. Eu acho também que é um filme brilhante nesse sentido. É claro, a gente praticamente só vai trazer filmes legais para poder analisar aqui, mas esse em especial, ele tem esse tratamento artístico na mão, assim, né? A gente sente que está sendo conduzido por uma coisa que a pessoa que está nos contando essa história, ele realmente tem carinho sobre esse assunto. Assim, não é uma história que a gente tá vendo de fora. A gente é, de fato, espectador da dor do cara, mas em vários momentos, embora na técnica de filmagem não nos parece muito claro que ele tá querendo jogar a gente como personagem, como, por exemplo, em Dunkirk, como 1917, que a câmera te coloca dentro do frame pra você ser um dos personagens também. Não, esse você, pelo contrário, contempla bem de fora tudo, e, no entanto, é um drag, assim, né? Tipo, te arrasta pra dentro a dor do cara, assim, é muito... A performance de todas as pessoas é muito boa, muito boa. Inclusive, o garoto, ele é, se eu não me engano, o filho do Three Billboards. Né? O ator. O filho é... Ele é o menino? Ele é o mesmo, é o mesmo ator, é o mesmo ator. Nossa, eu não me liguei. Ele é o mesmo ator do filho dela lá no Three Billboards. Se vocês quiserem procurar mais informações e acharem novas informações sobre esse filme, por favor, entre em contato com a gente, mas eu aconselho... Inclusive o roteiro. Isso, se achar o roteiro, por favor. Eu recomendaria procurar outros filmes que o Kenneth Lonergan tem escrito. O Kenneth, ele realmente é muito interessante em termos das falas, dos diálogos, né? Ele escreveu o Gangues de Nova York também, ele é um dos screenplays do Gangues de Nova York, que é um filmaço, e tem
boa parte do filme todo baseado, né? Um filme do Martin Scorsese, mas ele é baseado no lance dos diálogos, né? Da conversa. E esse cara, ele é um bom autor, cara. Eu recomendo mesmo, assim. Cara, e aí eu já vou aproveitar aqui o momento, se você me permite, aquele nosso momento dica. Manda bala. Sem querer, nos outros episódios, acabei trazendo coisas relacionadas. E dessa vez eu vou dar uma viajada aqui, né? Eu não consigo me desapegar do tema, mas eu não vou trazer em relação à parte técnica. Mas a água, o mar, me lembrou muito, e talvez até o mood, assim, de um disco que eu gosto muito, de um cara que sou muito fã, que é o David Gilmour. E tem um disco dele chamado On an Island, e eu gosto bastante. Acho que, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro álbum solo dele. Recomendo, não tenho o que falar, assim... Se você não conhece o artista, ele, enfim, é guitarrista e cantor do Pink Floyd, banda, né, super conhecida. Você eu sei, conhece, Heineken, deve ser quem está nos ouvindo, mas, enfim, eu gosto muito do artista. Independente de ser fã ou não, eu acho que é uma vibe muito boa de ouvir e tem essa serenidade, tem essa calmaria, ele consegue trazer isso diferente do que ele fazia, embora ele fosse o lado mais calmo e mais melódico do Pink Floyd, ele tem uma sabedoria, uma maturidade que ele faz nos discos solos, diferente do que ele fazia no Pink Floyd, na minha opinião. Então fica aí a minha dica, que é o On an Island, um disco muito legal de ouvir. Escutei recentemente aqui, lembrei, e aí não tinha por que não associar, sem querer ou não, ao filme por conta do mar, enfim, da ilha e tal. Bom, é o seguinte, eu pensei numa que já tinha um tempo querendo discutir isso, porque provavelmente nos próximos episódios a gente vai começar a entrar em alguns filmes de guerra, então eu já vou preparando o ambiente para a guerra. Boa. Tem uma conta do Twitter que é muito simples, é uma conta tem quase nenhum seguidor, mas a ideia deles é muito boa, e eu sei que tem outras contas que fazem isso, então vocês podem procurar outras contas que fazem isso também, que é uma conta chamada Real Time World War 2 BR, né? Tipo, a tempo real da Segunda Guerra Mundial BR, que é uma conta em português. Super simples. Deixa eu procurar aqui agora. Enquanto você tá falando, eu vou procurar. Calma aí, peraí. Real Time World War BR, né? Tipo, WW2BR. Tem a mesma conta, que não tem o BR, que é a conta em inglês, que ela é gigantesca. E a do BR tem pouquíssimos seguidores. Mas vale a pena seguir as duas. Qual é a ideia dessas duas contas? Eles pegam o dia de hoje, pensam, sei lá, 5 de abril de... Hoje há 45 anos exato, atrás. Hoje na Segunda Guerra Mundial, o que é que estava acontecendo? E é como se fosse um noticiário daquilo que aconteceu. Só que eles escrevem... Cara, eles escrevem assim, tipo, as tropas acabaram de desembarcar, não sei aonde, sabe? Tipo, eles colocam como se estivesse acontecendo. Então você vai realmente acompanhando a história em real time da guerra, assim. Pra quem curte essas notícias é muito interessante. Então, várias vezes eu já me peguei, porque eu tenho Twitter, mas eu praticamente não uso. Então, às vezes eu tô lá, só vou ver o que tá acontecendo, e essa é uma das poucas contas que eu sigo. Aí, às vezes... Que você entra pra saber o que está acontecendo na guerra. E aí, às vezes, até me esqueço que tem esse plot, né, e às vezes, tipo assim, navios desembarcaram com bombardeio. Aí eu penso, caraca, tá tendo alguma guerra. Ah, não, é da Segunda Guerra. Real. Porque esse é muito interessante mesmo. Eu acho que é um trabalho de levante histórico muito legal e, ao mesmo tempo, super jocoso, né? Assim, de tentar fazer isso de uma forma não noticiária, chata, mas interessante. Acho inteligentíssimo deles fazerem isso. A BR, em português, ela é completamente desatualizada, eles praticamente não postam, não sei quem cuida dessa conta. Tipo, é bem assim, amanhã eu faço e tal. Mas a inglês não, a inglês tem. Não tem tantos dias que tem coisas fantásticas, né? Porque a Segunda Guerra teve também muita coisa que era política, então você acompanha, você vai ver que vai passar semanas sem nada e eventualmente acontece alguma coisa super curiosa, super interessante, assim. Então é uma dica boba, mas eu acho super divertido, né? Não, é legal. Certo? Maravilha, bacana demais. Então tá, gurizada, vamos terminando por aqui, se lembrando sempre que assim que tu quiseres, sentires vontade, perceber alguma coisa que a gente falou errado, achou que a gente devia ter dito uma coisa que a gente não disse, por favor, entre em contato. Os e-mails, contatos, links, tudo tá aqui embaixo na descrição. É muito importante porque a gente tem um trabalho de levantar esse material, mas também de postar esse material para vocês poderem assistir, ler, clicar, ver, né, todas as minutagens, os frames, os roteiros, tá tudo aqui embaixo, assim como também nas redes sociais para vocês seguirem. O mais importante que eu queria deixar aqui para vocês hoje é que vocês precisam entrar em contato com a gente, mandar um e-mail, mandar uma mensagem, mandar um DM, sei lá o quê, pra gente poder saber qual o rumo que a gente vai tomando daqui pra frente. Se tá bom, se não tá, se a gente tá indo pro lado certo, se tem coisas que a gente deveria ter feito ou não fez, pra gente ir corrigindo o curso, porque a ideia é que nessa nossa jornada de falar sobre a arte da edição seja feita
para vocês ouvintes, né? Obviamente. Né? A gente faz porque a gente quer, mas a gente faz para vocês também. Maravilha. Falou, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Eu...